Muito bem. Muito bem, queridos amigos. Boa noite a todos, muito bem-vindos. Nós vamos, então, fazer a leitura da página do livro Fonte Viva, de Coração Puro. Não, Vinha de Luz. Ah, Vinha de Luz. Tem razão. Aliás, ele deve ter começado antes, não? Vinha de Luz estava aqui na anterior? Não, é porque tu não botou a primeira página que está aí. Isso, Vinha de Luz, capítulo 90. Agora sim. Então é isso, gente. Vamos fazer a nossa prece antes, iniciando com a leitura do Vinha de Luz, capítulo 90, de Coração Puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias, a luzirem através das muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da Terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Querido Jesus, é com imensa alegria que aqui nos reunimos uma vez mais, guardando em nossos corações a certeza da tua presença através dos benfeitores amigos, a fim de darmos continuidade ao estudo e à reflexão da obra Os Mensageiros, o nosso benfeitor e patrono da casa, André Luiz. Abençoa e inspira a nossa querida Valéria, que ela seja intérprete das tuas lições. E que as vibrações de luz e paz que nos envolvem nesse instante envolva, Senhor, toda a humanidade. Possamos vibrar com carinho e empenho, a fim de que tenhamos uma nova era para a humanidade nessa transição que estamos vivendo. Fortalece e ampara todos em suas lutas e que tua divina luz e tua misericórdia alcance toda a humanidade. Que assim seja. Sim, sim. Tudo bem, Valéria, agora é com você, querida. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar aí o capítulo 23, Quantidade de água. Pesadelos. E eu queria recapitular rapidinho o capítulo anterior, né, para quem está chegando agora. No capítulo anterior, que foi feito semana passada pelo Alexandre, nós vimos que André Luiz e Vicente, né, que estão no Campo da Paz, com Aniceto, eles pernoitaram ali, porque eles estão vindo para a Terra, né, para ajudar os encarnados. Então, eles precisaram ficar ali.
E chegando ali, nesse pavilhão, né, eles chegaram lá no pavilhão, onde tinham, né, constavam vários espíritos que estavam ainda dormindo. E aí eu peguei só aqui um pedacinho do capítulo anterior, só para a gente, quando entrar no nosso, vai ficar até mais fácil. Valéria, querida, por favor, Sim. você peça para eu trocar, se você for usar, Tá, tá? tá. André Luiz pergunta a Aniceto por que eles estão dormindo, né? E Aniceto vai explicando a André e diz: dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas, permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente, demoram no sono, em que acreditaram. Mais tarde, acordam. Porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. Então, aí, né, a gente vai começar agora, pode passar o Guilherme. E aí a gente começa o nosso capítulo 23. Pesadelos. Enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, com a permissão dele, conduziu-nos aos leitos distantes nos quais se asilavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades, afirmou Aniceto, sorridente. Acompanhamos-lo curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis, daquelas máscaras mortuárias. Pode passar, Guilherme. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor esclareceu em tom grave: desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete do auxílio magnético às percepções, para ajudar eficientemente aos nossos amigos encarnados. É necessário saibamos ver com clareza e precisão. Indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem nestes pavilhões permanecem dentro do mau sono. Aí a gente para aqui um pouquinho. Nesses dois slides, no primeiro slide, a gente chama a atenção, né, de que naquela organização, naquela colônia, né, no campo da paz, existe ali uma organização de trabalho. Existe ali disciplina. E Aniceto, logo no primeiro slide, logo no primeiro parágrafo, ele diz que o nosso instrutor pede permissão a Alfredo para levar André Luiz e Vicente para o atendimento daqueles enfermos que não tinham recebido auxílio magnético. E aí a gente vê a importância da disciplina e do respeito. E isso a gente precisa ver, não porque a gente está estudando, né, aqui essa lição de André. E aí a gente tem que trazer, porque o que o André está mostrando para a gente é que o que acontece lá também acontece aqui. Então, a gente precisa também ter essa disciplina dentro da nossa casa espírita. Quantas vezes eu presenciei, dentro do trabalho mediúnico, médios que esqueciam os livros principais que a gente precisava estudar naquela reunião. Então, dirigentes, às vezes, que chegavam um pouquinho atrasado. Então, isso precisa ter aqui também. Nós temos que colocar isso em prática aqui também. É respeitar os dirigentes, respeitar o presidente, respeitar o vice-presidente, respeitar o coordenador, respeitar a todos que se encontram dentro da casa espírita. Por quê? A gente vê que muitos voluntários, porque a gente trabalha com voluntário,
Então, todos que estão lá dentro da Casa Espírita, e até em outras instituições, somos voluntários. Estamos ali para doar aquilo que a gente tem de melhor, ou pelo menos deveria ser assim. Só que muitas vezes a gente não faz, a gente quer fazer do nosso jeito. E dentro da casa tem uma ordem, tem que cumprir. Então, a gente precisa ter esse respeito, a gente precisa ter essa disciplina. Então, isso foi o que me chamou também a atenção nesses 2 slides. E no segundo slide, quando o Aniceto diz que quer ver o que o André, né, Luiz e o Vicente receberam, né, do auxílio que eles tiveram, que nós estudamos lá no capítulo 14, que eles foram até o gabinete do auxílio para que a visão deles fosse mais dilatada, que eles tivessem um melhoramento na visão deles. Então, o Aniceto aqui quer ver como eles vão, né, utilizar esse benefício que eles receberam. Então, vamos lá. Pode passar, Guilherme. Mas teremos, porventura, nas zonas espirituais, os que estejam em bom sono? Interrogou Vicente, de modo brusco. Sem dúvida, respondeu Aniceto, solícito. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos que esperam repouso noturno, com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar de consciência aliviada. Pode passar. Fez uma pausa, como quem estudava o melhor meio de sintetizar, por não perder tempo, e acentuou. Mas esses não precisam estacionar como filhos da sombra, nas construções de emergência de um posto de socorro. Em seguida, retomou o fio da lição e continuou. Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos estes irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Aí a gente para aqui um pouquinho. Com relação ao bom sono, a gente teve o exemplo do nosso próprio André Luiz, no livro Nosso Lar, no capítulo 36, O Sonho. André Luiz, ele coloca aqui para a gente, ele não queria, né, se recolher, mas Tobias e Narcisa fizeram de tudo, prepararam o ambiente dele, a cama dele, e falou que ele precisava descansar porque ele havia se doado, trabalhado muito nas câmaras de retificação. E aí André, né, aceita. E aí André coloca, né, lá no nosso lar, no capítulo 36, recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Então, a gente vê que aqueles espíritos, né, que têm um bom sono e que também descansam ali, são aqueles que trabalham no bem, são aqueles que procuram, né, utilizar o tempo da melhor forma possível. Então, é como o André colocou aqui, não teve, né, ensejo em qualquer vigília desagradável dele. E os que têm mau sono, a gente viu que são visões, né, são presas de visões íntimas, horríveis, são aqueles que não trabalharam no bem, não trabalharam a fé e, claro, moralmente falando, tiveram algumas experiências aqui, quando encarnados, que ao levarem para o plano espiritual, a gente vai ver até mais à frente, que tem os outros slides aí na frente que eu trouxe, eles ficam nessa ideia fixa, nessa fixação mental daquilo que eles fizeram aqui que não foi produtivo para eles. Então, aí eles dormem um mau sono. Nesse capítulo também do Nosso Lar, o André Luiz coloca
que ele teve o sonho, né? O sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixar o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar. E tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Então, isso foi a experiência que André Luiz passou lá em nosso lar e que eu trouxe aqui como exemplo para a gente. No Livro dos Espíritos, na questão 400 e na questão 402, também lá fala-se do sono e dos sonhos. Então, seria interessante se vocês também depois pudessem pegar e estudar, porque a questão é bem grande, e ali ele também, Kardec, os espíritos explicam ali para a gente. E a gente pode trazer isso para a nossa vida também. Como eu falei dos primeiros slides, eu falo desse aqui, a gente traz para a nossa vida aqui. Se a gente, durante o dia, procurou, de repente, ver filmes aí de morte, de ações, ou procurou não utilizar muito bem o tempo, ou fizemos algo de errado, ou, né, fizemos algo que não condiz com o que a gente tem aprendido, é óbvio, se a gente magoou, machucou alguém, denegriu a imagem de alguém, deixou com que as paixões inferiores, os nossos sentimentos inferiores nos dominassem, aí é claro que à noite, quando a gente for dormir, o que vai acontecer? Nós não vamos ter bom sono. E isso a gente tem até o exemplo no livro... deixa eu ver qual é o livro... Bem, não sei. Me ajuda, Guilherme. Eu não sei se é Missionários, acho que é Missionários, né? Que tem uma reunião, né, no plano espiritual, e aí eles, né, vêm para pegar alguns espíritos aqui encarnados para a reunião, é Missionários, né, da Luz. E aí um dos espíritos fica envolvido, né, com outros espíritos inferiores e não consegue participar da reunião. Então, isso vai depender muito da nossa atitude aqui. Então, por isso, a gente precisa estar muito vigilante durante o dia, né? Então, vamos lá. Guilherme, pode passar, por favor. Vamos continuar a leitura. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos a observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica nas células, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. E com expressão decidida, concluiu resoluto. Mãos à obra. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou: você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior, observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. E aí a gente para aqui um minutinho, volta lá para o livro Nosso Lar, no capítulo 4, o médico espiritual, quando Henrique de Luna vai visitar André Luiz coloca aqui para a gente. Tratava-se do irmão Henrique de Luna da assistência médica da colônia espiritual, trajado de branco, irradiando enorme simpatia. Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. Então, lá no capítulo 4 do livro Nosso Lar, era André Luiz que estava sendo auscultado pelo Henrique de Luna. E demoradamente, André Luiz coloca aqui, que Henrique de Luna demorou para depois dar o laudo, né? E aí, Henrique, quando fala que ele veio pelo suicídio indireto, André não aceita, e Henrique de Luna vai explicando tudo a ele, qual foi o motivo que ele veio. Então, Henrique de Luna fez com o André o que o André agora vai ter a oportunidade de fazer com essa irmã. Pode passar.
Sinceramente interessada em atender, não reparei nas ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzento escura que se lhe ia condensando em torno da fronte. A visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Estupefato, comecei a divisar, pode passar, Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Surgiu uma casa modesta, de cidade humilde, tive a impressão de transpor-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto. Lutava com um homem embriagado. Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mate, dizia ele súplice, incapaz de defender-se. Nunca, nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando em tom lúgubre, morrerás esta noite. A gente vê aqui nesses 2 slides que acabamos de ler, a disciplina que André Luiz teve, porque ele recebeu uma ordem de Aniceto. Aniceto precisava saber como André Luiz e Vicente iriam utilizar aquele benefício que eles, né, receberam do gabinete magnético. Só que a gente vê também, aqui eu fiquei meditando, que Aniceto pediu para André e pediu para Vicente, mas com certeza Aniceto, por ser um espírito, né, mais evoluído, já havia, de repente, auscultado esses espíritos que ele havia indicado para André e Vicente. E aí a gente vai terminar a leitura, porque esse capítulo é muito curto, e depois a gente vai fazer os comentários, para a gente não perder a história. Vi o infeliz cair exausto. Envenenaste-me com bebida mortal, exclamava ele lacrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana. Preciso viver para meus filhos. Não me mates, por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente. Morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Rebolcando-se no assoalho, tornava-o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem. Ana, perdoa-me, por amor do eterno Pai. Quem sabe poderei auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que te possa ajudar. Não me mates, não me mates. Mesmo diante dessa súplica dele, Ana não teve jeito. Ela fez, né, o que ela estava premeditando, o que ela já estava em mente, na mente dela. Pode passar. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada, ao ouvir a expressão da virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe, morrerás infame. E de súbito crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. O homem expirou sem um grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei a parada junto à via férrea. Sondou os arredores, certificou-se do insulamento em que se encontrava e depois a estranha carga sob os trilhos. Via dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada à passagem do comboio, retirando-se apressadamente, reconduzindo o pequeno carro vazio. Não esperei a máquina de ferro. Segui a mulher que me pareceu inquieta e pensativa. Antes,
porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de negras vestes. Era ela agora quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencer um pobre homem vigilante, mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez que ela própria. Acudam-me, gritava espavorida, e continuava a cena em que a desventurada golfava súplicas em vão. Então, a gente vê que até aqui, André Luiz relatou o que ela havia feito, ela não deu ouvidos à súplica do homem, né, do amante dela, porque ela era amante dele, ele tinha uma família, ele tinha filhos, e ela deixa claro ali, porque ela acreditou nele, e acredito aí, que é aquela história, a gente não deve julgar. Mas essa lição que a André está trazendo para nós é para a gente refletir quantas pessoas não estão passando por esse momento. Quantas pessoas estão sendo invigilantes em suas ações? Estão deixando com que o passado, né, sombrio tome conta do presente delas. E foi o caso de Ana. Então, a gente, né, precisa estar bem vigilante para saber o que a gente realmente quer para a nossa vida. E ela ali, quando ela diz que mata ele por amor, a gente sabe que o amor liberta, o amor não prende. A gente sabe que o amor junta, o amor não separa. A gente sabe que o amor não mata ninguém, Deus nos criou. E o único que pode tirar a nossa vida é Deus, nosso Pai. Nós aprendemos isso também. Então, a gente precisa entender que nessa relação de Ana com esse companheiro, agora ele foi a vítima, ela foi o algoz. Mas no passado a gente não sabe quem foi a vítima, quem foi o algoz. Pode ter sido ao contrário. E, sei lá, 200, 300, 400 anos atrás, eles poderiam ter sido dois comparsas. E aí, de repente, nessa vida, ela teve a oportunidade ali de fazer diferente. Quando ele estava suplicando a ela poderia ter deixado com que a fé, o amor de Deus, né, a compaixão, o entendimento, se ela realmente o amasse, ela não teria feito aquilo. No livro Sinal Verde, de André Luiz, na lição em matéria afetiva, ele coloca que toda pessoa que lesa outra, nos compromissos do coração, está fatalmente lesando a si própria. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. No que tange a sofrimentos do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. Então, nessa situação deles dois aí, a gente sabe que ela errou. Aí ela errou porque ela estava obsidiada? Porque tinha obsessores com ela? Com certeza tinha, a gente viu aí que ela depois viu espíritos, né? Mas a culpa foi do obsessor? Não, porque quem fez o crime foi ela. O obsessor pode ter influenciado, porque ela foi invigilante e se deixou levar pelo pensamento daqueles que estavam à volta dela, e a gente vai ver isso mais à frente. Vamos continuar, pode passar, Guilherme. Senti-me como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro. E, graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz senão a mais viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo, ao meu lado, na família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la? Se não lhe conhecia o passado total.
Ter-lhe-iam dado a educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas, quem sabe viera de longe como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento. Que laços a uniriam à vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso? Não sabia. Então, essas reflexões de André, a gente lembra até da parábola do bom samaritano, quando ele foi tocado de compaixão. Aí o André foi tocado de compaixão. Lembrando que o André estava com o benefício da visão. E no capítulo 14 que nós estudamos, o Aniceto pediu a ele que, mesmo eles recebendo o benefício no gabinete magnético, ele teria que fazer a oração, rogando a Deus que esse benefício seria para o trabalho no bem, que era o que o André já está começando a fazer. Então, acredito que ali esses pensamentos do André, e a gente sabe que pensamento tem forma, e o André ajudou, né? A gente vai ver mais à frente, o André ajudou e foi tocado por Deus. Pode passar. Enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la, quando alguém me chamou de súbito. Era Aniceto que exclamava bondoso: Vem, André. Vicente, você tem sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. E aí a gente vai no livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, a mente é o espelho da vida em toda parte. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, tudo isso que o André fez, que é a nossa mente, né, a gente pode ajudar com o nosso pensamento positivo. A gente pode ajudar com tudo aquilo de bom que tem dentro de nós. Então, a gente pode emitir, e era o que ele estava fazendo ali. Então, a gente aqui também, a gente pode fazer isso com o irmão em sofrimento. A gente pode tentar auscultá-lo. No trabalho voluntário que eu faço lá no INCA, a gente aprendeu a escutar o outro. Deus já deu-nos 2 ouvidos, que é para a gente aprender a ouvir mais. Então, a gente também pode ser, a gente não tem a visão, né, que o André Luiz e o Vicente está tendo aí no plano espiritual, dilatada, mas sabemos que tem alguns médios que possuem essa visão aqui encarnados, que a gente possa ver, né, escutar com outros olhos, com outros ouvidos, tentar ver o que está acontecendo com aquela pessoa que, de repente, está precisando de ajuda, antes de julgar. Pode passar, Guilherme. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem o sono atormentado vivem estranhos pesadelos, de que não podem isentar-se de um instante para outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores. E com um expressivo olhar acrescentou: voltemos ao centro, devemos cooperar na oração. Então, a gente terminou o capítulo, pode passar, Guilherme. E aí eu trouxe agora, eu fiz um pouco diferente hoje, e trouxe algumas remissões aí, para quem gosta de anotar, sobre o capítulo, a gente refletir junto, quem quiser falar também pode falar, eu só não tenho como eu ver, porque eu estou no celular, então se alguém puder me ajudar aí, a gente abre a palavra.
Então, eu trouxe aí, fiz a remissão do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. É o item 14, caridade para com os criminosos. E ali no meio, que eu botei de preto mais escuro, deveis amar os desgraçados, os criminosos como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Quem de nós, né, já não cometeu algum pecado, né? Pode ser um crime que não seja perante aos homens, mas perante a Deus, muitas vezes a gente pecamos. Então, a gente precisa também, acho que é Emmanuel, né, que fala para... O Chico pergunta a Emmanuel como é descoberto, né, os criminosos, e Emmanuel diz que todos nós somos até que a gente seja descoberto. Né? Então, todos nós temos um pecadinho aí, algo que a gente fez e que a gente precisa consertar. Se a gente fez ainda nessa vida, que a gente possa colocar em prática o que a gente está aprendendo aqui e se melhorar cada vez mais. Né? Então, aqui a gente vê que... Aí tem também o exemplo da mulher adúltera. Então, a gente sabe que ali, quando Jesus diz a ela, vai e não tornes a pecar, para que coisa pior não te aconteça, a gente sabe ali que a mulher, ela não foi culpada sozinha, né? Ela também teve ali o homem que não apareceu, mas ela ali iria ser apedrejada porque a lei assim era entendida por todos. Mas quando Jesus disse, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, ninguém atirou, porque todos nós temos dificuldades ainda a vencer. E aí eu lembro do livro Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo. Claro que a gente vai chegar lá, vamos estudar com mais detalhe. Mas só para lembrar que o caso de Ana, ela praticou ali um crime. Ela vai ser responsável por esse crime. Ela depois vai reencarnar. Ela não aproveitou bem a reencarnação dela aqui na Terra, mas ela vai reencarnar porque ela vai ter que o quê? Ela vai ter que restituir, né, os débitos dela, ela vai ter que pagar, não tem jeito, a gente vai ter que pagar aqui com as nossas boas ações. Claro que a gente precisa entender que a reencarnação é para a gente uma bênção, uma evolução para o nosso espírito. E é óbvio, né, que eu falando assim, pagar, né, de uma forma não muito certa até, não é que a gente tem que, né, pagar, a nossa consciência nos chama, né, a atenção para aquilo que a gente errou e a gente precisa consertar o que a gente fez de errado. Então, na reencarnação de Segismundo também, por amor, né, ele havia matado o pai dele, que seria aqui na encarnação dele. E ele, num sonho também, que encontra ele pede perdão. E o pai ainda arredio, porque não queria aceitar ele, mas depois aceitou ele como filho. Então, isso tudo a gente vem para a gente tentar se redimir. Pode passar, Guilherme. Ô, Aí eu Valéria, trouxe... já que você abriu para falar, né? Sim. Eu pensei, naquela hora que o André Luiz menciona, né, que ele teve que ele freou o pensamento de revolta, né, ao ver. Então a página sua é sobre a pureza de coração, né? Quer dizer, o pensamento vem ainda, né? Como diz o próprio capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que o pensamento não vem, ele já resolveu, né? Não tem mais problema quanto a ele. Mas nós que ainda não temos puro coração, o pensamento ainda vem, né? Mas André Luiz imediatamente substituiu por um pensamento de compaixão, né? Que é aquilo que nos cabe a todos, né?
É verdade, ô, Guilherme, bem lembrado, e realmente, às vezes a gente ainda não tem, nós estamos aqui num plano ainda de provas e expiações. E quando a gente pega mais à frente, tu pode passar esse slide? Esse daí, quem quiser anotar, eu fiz a remissão para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem. Mas pode passar, Guilherme, que é para a gente aproveitar mais. No Livro dos Médiuns, no capítulo 23, esse capítulo eu também aconselho a todo mundo, se puder ler, porque o capítulo é muito rico, e ali ele fala da obsessão. Então, ele fala da obsessão simples, ele fala da fascinação, ele fala da subjugação. O caso de Ana, né, eu vejo, né, eu entendo ali, que ela estava realmente com uma obsessão em cima do companheiro dela, afetiva, entre aspas, porque não era amor, era paixão, era apego, era posse, né? Ela queria ele de qualquer jeito, mas é óbvio que a gente vê que, como o André relata ali, que ela estava cercada de espíritos, né, de vestes negras, então ela e ele estão envolvidos aí, né, numa rede que a gente não sabe, o André Luiz não entrou em detalhes aí. Mas eu trouxe esse pedacinho do Livro dos Médiuns, que os motivos da obsessão variam segundo o caráter do espírito. Às vezes é a prática de uma vingança contra a pessoa que o magoou na sua vida ou numa existência anterior. Frequentemente é apenas o desejo de fazer o mal, pois, como sofre, deseja fazer os outros sofrerem, sentindo uma espécie de prazer em atormentá-los e humilhá-los. A impaciência das vítimas também influi porque ele vê atingido o seu objetivo, enquanto a paciência acaba por cansá-lo. Então, a gente precisa ter paciência, ter mais paciência. Às vezes, a gente também, porque a Maria Luísa mesmo falava, e aí no Livro dos Médiuns também Kardec coloca para a gente, que quando a pessoa até está entrando na mediunidade, é nova, e todos nós que trabalhamos no bem, nós somos perseguidos. Somos perseguidos ou por aqueles que nós não somos anjos e que a gente também fez algo de errado no passado, ou somos perseguidos por aqueles que são contra o bem. Então, se a gente está trabalhando no bem, a gente, às vezes, como o Guilherme falou, é verdade, às vezes a gente vê um pensamento, vê uma atitude que, pô, eu não devia ter feito isso, caramba, eu tinha que estar mais vigilante, mas saiu, foi. Por quê? Aquilo ainda está também dentro da gente, que a gente precisa melhorar. Então, a gente precisa ter mais paciência, porque com a paciência a gente cansa aquele que nos persegue. Pode passar, Guilherme. Eu trouxe aí também o livro Pensamento e Vida, no capítulo 27, Obsessão. Aí eu trouxe só um pedacinho. Emmanuel pede para a gente dar novo pasto à mente pelo estudo que eleve e consagrar-se em paz ao serviço incessante. É a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas, pois que na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando por fim da cegueira mental para a divina luz da divina visão. Então, ele está dizendo aqui para a gente a importância de nós estarmos com a nossa mente ocupada. Porque quando a gente não está com a nossa mente ocupada, e a gente pega o exemplo da Ana, ela ali, a mente dela, ela estava só uma fixação mental no companheiro. Ela queria porque queria que o companheiro largasse a mulher, largasse os filhos para ficar com ela. Ele também errou, porque ele alimentou esse sentimento nela. E isso é ruim, porque ele também vai responder. Ela cometeu o crime com ele? Cometeu. Ela vai responder pelo que ela fez? Vai. Mas ele também vai responder.
porque ele, apesar dele ter pedido perdão ali ainda a ela, mas eles vão ter que reencarnar juntos ainda. Aí Valéria, pode tem falar. duas pessoas querendo falar, o Newton e a Quem quer Olivia. falar? Pode. Quem está Newton. primeiro? Newton. Então, Valéria, essa abordagem que você fez, né, que refletindo aí a situação que o capítulo traz, né, nos remete à questão do momento que estamos vivendo, né, em que muitas pessoas estão recolhidas em seus lares, né, e a gente percebe o quanto falta o evangelho, né, em torno do lar, da mesa, para trazer equilíbrio, paz e harmonia entre as pessoas que convivem, né? É claro que na relação que está citada aí, é uma relação de uma relação de uma amante, né, com uma mulher, uma adúltera, né? Mas se houvesse da parte de ambos, né, tanto dele na família quanto dela, né, se por acaso estivessem revestidos de bons sentimentos, né, certamente não chegaria a isso, essas influências negativas aconteciam. E nós estamos vendo que, lamentavelmente, né, nesse período, né, onde estamos recolhidos, muitas pessoas estão sofrendo por essas influências, né, que acabam trazendo crimes passionais, né, de grandes repercussões de sofrimento para tantos, né, para os filhos, para a família, para aqueles que estão no entorno, né? Então, a gente tem que ressaltar a importância do evangelho no lar, né? Que é fundamental para que esses males não aconteçam, né? Nos núcleos familiares, né? Ou naqueles que estão sofrendo no momento. É isso que eu queria levantar, da importância dessa questão. Isso aí, Nilton. E só para reforçar, no livro Vida e Sexo, né, de Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 22, adultério e prostituição, lá no finalzinho ele coloca: quando cada criatura for respeitada em seu foro íntimo, para que o amor se consagre por vínculo divino, muito mais de alma para alma do que de corpo para corpo, com a dignidade do trabalho e do aperfeiçoamento pessoal, luzindo na presença de cada um, então os conceitos de adultério e prostituição se farão distanciados do cotidiano. Então, é isso, é fundamental isso aí que você falou mesmo. Pode falar, Olívia. Boa noite. Boa noite. Começando, né, teve um momento na sua fala em que você falou no saber ouvir, e foi o que André fez. Ele ouviu realmente o que Aniceto desejava dele, desejava que ele se envolvesse com aquela senhora, né, sofrida, que estava ali naquele sono profundo, o que se passava com ela. E o que ele vê? Esse quadro brutal, né? Brutal, que nós até, durante a nossa vida, já assistimos isso, já soubemos disso, não contado até vendo em TV, jornais, como a brutalidade se concentra quando a pessoa está envolvida realmente em fazer o mal. Porque eu anotei quantas vezes ele pedia a ela: Ana, não me mates, não me mates. Foram 4 vezes que ele pede isso, e ela não queria ouvir. E você também falou que da nossa facilidade, ou médios ou não, que temos de ser aproveitado para maus pensamentos por irmãos que desejam se aproveitar e continuar fazendo mal, né? Então, ela não ouviu de maneira nenhuma, em momento algum, o chamado, né? E ele ainda lamenta, ele fala: Deus sabe como eu estou arrependido do meu criminoso passado. Nem assim tocou o coração de Ana, que estava imbuída mesmo em revidar o sofrimento dela por ter sido dispensada, por ter sido trocada, e
estava no lugar da outra, mas se achava com direitos. Então, é isso que a gente tem mesmo que ter cuidado, conforme você falou, em saber ouvir, né? A gente tem que saber ouvir e procurar seguir aquele caminho e vigiar mesmo os nossos pensamentos constantemente, não é uma coisa assim passageira, mas é uma disciplina, conforme Emmanuel fala conosco, disciplina, disciplina, disciplina. Se nós não tivermos isso, se nós não procurarmos, é claro que a gente não está aqui para viver uma vida de santo, é claro que nós somos envolvidos por diversas situações a todo momento, a todo instante, né? Mas é a gente saber ouvir, vigiar e orar, lógico, né, Valéria? É isso aí que eu queria comentar. Isso aí. Ela realmente não ouviu o apelo. E por que ela não ouviu? Porque o apelo dele era de súplica, pedindo perdão, se arrependeu do que ele fez. Não estou colocando aqui a mão, né, na consciência dele, mas ele errou, mas ele estava ali pedindo perdão a ela e queria ser amigo dela. E isso estava irritando ela. Agora, a gente sabe que ela não estava sozinha, né? Aí a gente vai ali para... Vamos para o slide 25, Guilherme, porque a gente não vai ter tempo de ver os anteriores, que esse eu acho interessante. Qual é? É o Instruções Psicofônicas, pode passar. Aí. No livro Instruções Psicofônicas, psicografado por Francisco Canto Xavier, editado pelo Espírito Dias da Cruz, na lição 60, ele coloca lá, deu o título de fixação mental. O capítulo é muito interessante, mas eu coloquei um pedacinho e vou ler aí a partir depois do Enquistada, né? Não, vou ler tudo. Como sabemos, todo bem é expansão, crescimento e harmonia, e todo mal é condensação, atraso e desequilíbrio. O bem é a onda permanente da vida, a irradiar-se como o sol, e o mal pode ser considerado como sendo essa mesma onda, a enovelar-se sobre si mesma, gerando a treva enquistada. Ambos personalizam o amor, que é libertação, e o egoísmo, que é cárcere. E se a alma não conseguiu desvencilhar-se, enquanto na terra, das variadas cadeias do egoísmo, como seja o ódio, a revolta, a perversidade, a delinquência, o fanatismo, a vingança, a paixão, o vício, em se afastando do corpo de carne, pela imposição da morte, assemelha-se a um balão eletromagnético, pejado de sombra e cativo aos processos da vida inferior, a retirar-se dos plexos que lhe garantiam a retenção através da dupla cadeia de gânglios do grande simpático, projetando-se na esfera espiritual, não com a leveza específica suscetível de alçá-la a níveis superiores em circuito aberto, mas sim com a densidade característica da fixação mental a que se afeiçoa, sofrendo em si os choques e entrechoques das suas próprias forças desvairadas, em circuito fechado sobre si mesma, revelando o lamentável desequilíbrio que pode perdurar até mesmo por séculos, conforme a concentração do pensamento na desarmonia em que se compraz. Pode passar, Guilherme. Aí tem o restinho dessa... É necessário, assim, consagrar nossa vida ao bem completo, a fim de que estejamos de acordo com a lei divina, escalando ao seu influxo os acumes da vida superior. E é por isso que, encarecendo o valor da reencarnação como preciosa oportunidade de progresso, lembraremos aqui as palavras do Senhor no versículo 35, capítulo 12 do Evangelho de João. Avançai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos alcancem, porque todo aquele que caminha nas trevas marchará fatalmente sob o nevoeiro, perdendo o próprio rumo. E era o que estava acontecendo com Ana.
A gente viu que ela estava tendo um sono conturbado ali. E o sono dela, a gente não sabe até quando. E ela foi um dos espíritos que também não recebeu auxílio magnético. Então, a gente vê que ela foi acolhida ali. A gente não sabe, né, se foi, de repente, pela prece do que ela matou, de repente ele perdoou ela, não sei, a gente não sabe, mas ela foi acolhida ali no campo da paz. Então, ela vai receber um benefício, né? Aí pode passar, Guilherme, a gente vai lá para o... A Celina queria comentar Celina, alguma quer coisa. falar? Celina, pode falar, querida. Estou abrindo o microfone. Anteriormente, a Valéria falou sobre a reencarnação. E esse texto aí, que agora o último, veio assim reforçar aquilo que eu pensei em contribuir, se a Valéria concordar. A reencarnação, ela é um elemento que Deus nos proporciona para a nossa evolução moral. A reencarnação ela é responsável pela nossa evolução espiritual. Então, a reencarnação ela nos proporciona a aprendizagem daquilo que nós nos afastamos da lei de Deus. Aquilo em que nós erramos, nós fizemos errado. Nós precisamos aprender o certo. Então, a ideia de pagar, a gente não paga, como bem disse a Valéria. Mas se a gente não paga, o que a gente faz? Aquilo que nós fizemos de errado, é necessário termos oportunidades, e são diversas, porque nós vemos há 2.000 anos, 3.000 anos errando, temos muita coisa que aprender para fazermos diferente. Então, a reencarnação é uma aprendizagem, e assim ela se torna a responsável pela nossa evolução moral. Eu não sei se vocês podem concordar, mas eu acho isso sobre a reencarnação. Obrigada. É isso mesmo, Celina. Obrigada pela contribuição. É isso mesmo, eu concordo, claro. A reencarnação, a gente está aí para a gente crescer, evoluir moralmente, espiritualmente, aprender, né, com os nossos erros do passado, procurar fazer diferente, né? E sermos úteis sempre, né? Procurarmos realmente nos elevarmos. Aí no último, pode passar, Guilherme, aí a gente vai para o último slide, para o penúltimo slide. Esse daí também, quem quiser anotar e depois ler, vale muito a pena também no livro Pensamento e Vida, no capítulo 22 da culpa. Aí eu trouxe só um pedacinho. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesmo. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Então, ela já trazia isso com ela. A Ana já trazia isso com ela, por coisas do passado que ela, né, deve ter feito junto com esse companheiro que estava com ela. E aí ela atraiu esses espíritos, né, que estavam do lado dela e que induziram ela também, mas ela poderia ter feito diferente. E aí eu trouxe só uma reflexão aí para o capítulo, né, que foi o que eu busquei mais, que eu achei interessante, é a gente ter a nossa vigilância nos pensamentos, força de vontade para a gente mudar os comportamentos inferiores. Como o Guilherme falou, todos nós temos, né? Estamos aqui lutando, fazendo bem, procurando se melhorar. Às vezes a gente vacila, cai aqui, escorrega ali, mas como o Paulo diz, mesmo com os joelhos desconjuntados, a gente levanta e vamos para frente. Valorizar a reencarnação, né? Trabalhando no bem,
porque a reencarnação é uma bênção para a gente. Quantos espíritos querem reencarnar e não têm oportunidade de reencarnar? E nós que aqui estamos estudando essas obras, eu vejo que é uma bênção. Eu falo que essa doutrina realmente foi uma bênção para mim, e acredito que todos que aqui estão também devem pensar assim, porque são muitos esclarecimentos que a gente recebe e que nos ajudam, né, a sermos pessoas melhores. Compreender a importância do perdão. A gente precisa perdoar. É claro que, às vezes, é até mais fácil a gente perdoar o outro, o difícil é perdoar nós mesmos. A gente precisa se perdoar mais pelas coisas erradas que tenhamos feito ou por essa culpa que a gente traz do passado e que está ainda, né, em nosso consciente, nossa mente, e que aí, às vezes, faz com que a gente atraia, né, espíritos menos infelizes. Compreender, não julgar, né, não julgarmos. O André ali não julgou ela, quem era ele para julgar? Amar os inimigos, precisamos amar, mesmo aqueles, né, que nos perseguem, que nos caluniam, que falam da gente, e orar pelos inimigos, que é o que Jesus nos ensinou. Então, a gente precisa amar, orar, sermos pessoas, fazermos o melhor aonde Deus nos plantar. Então, aonde a gente estiver, a gente precisa fazer o melhor. E fazer de coração alegre, como diz a página no início. A página que eu trouxe, lá no finalzinho, né? O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria, na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Então, é isso. Onde a gente estiver, que a gente procure deixar essa sementinha nos corações da melhor forma possível. E é isso. Ok, Valéria, muito obrigado, querida. Como a gente já está aqui no encerramento, nós vamos fazer o seguinte, pedir a todos, nós vamos fazer a prece, fechar a gravação, mas pedir a todos que continuem, que o Newton tem uns avisos a dar para a gente a respeito da continuidade da Escola de Médios nesse fim de ano e janeiro e fevereiro, para todos nós, tá bom? Então, vamos orar, agradecendo a Jesus a abençoada oportunidade de termos refletido um pouco mais das lições que André Luiz nos traz da sua experiência na vida espiritual, antecipando para nós, aqui ainda enquanto encarnados, conhecimentos e noções sobre a vida como um todo, em particular sobre a vida espiritual, que se reflete nos dois ângulos da vida. Que a tua divina luz, Senhor, abençoe e ampare a toda a humanidade, possamos continuar vibrando e mentalizando bem, a fim de que possamos contribuir de forma valorosa nessa transição planetária, a fim de que tenhamos uma Terra regenerada num amanhã mais breve. Fica conosco e ampara toda a humanidade agora e sempre. Que assim seja.